quer ouvir a voz do Senhor? Difícil, fica difícil para mim, né, irmão? Depois que o pastor já deu uma aula aqui. O Elton também já leu o versículo aqui. Mas aplicarei aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Verso número 9 diz assim: eu sou a porta. Sentiu alguma coisa aí, não? Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará, entrará, sairá e achará pasto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Quer orar comigo? Senhor, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu me coloco na disposição do Senhor. Me esvazio agora, Pai, de tudo aquilo que para mim é importante, tudo aquilo que para mim é convicções, para dar espaço, meu Deus, à tua vontade, que ela é soberana. Meu pedido é que o Senhor sare o nosso coração agora para receber a tua palavra, a semente do Senhor. Sare os nossos ouvidos e permita, Pai, com que o teu Espírito Santo ele haja no seio da tua igreja. Aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, para nos alimentar, para nos mudar, para nos moldar. Fica à vontade, porque a palavra ela é sua, a igreja ela é sua, as ovelhas que aqui estão, elas são tuas, Pai, nada aqui é nosso, tudo é do Senhor e é para o Senhor. Então que nesse momento o Senhor cresça de uma maneira extraordinária, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, que as prisões caiam por terra, que os comichões caiam por terra, que tudo aquilo que é impossibilidade, meu Pai, que impossibilita a gente de ouvir o que o Senhor está falando ao nosso coração, meu Pai, seja neutralizado agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, meu Pai. É que a tua palavra, ela produza, Pai, o fruto para o qual ela está sendo lançado. Como igreja nós oramos e profetizamos em concordância, em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém aí, irmão. Amém, você disse assim seja, amém? Vou começar com uma pergunta aqui, irmão. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Todos? Crianças? Adultos? Jovens? Homens? Mulheres? Todos aqui creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? João, quando ele escreve esse evangelho, no capítulo 20, no verso 31, ele vai escrever para qual é o propósito que ele está escrevendo. E a proposta é para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe com os seus discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos dizendo: quem o povo aí fora estão falando de mim? O que o povo está falando a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? A resposta para Jesus é: Jesus, estão falando que o Senhor é um profeta. Estão assemelhando o Senhor a Jeremias, a Elias, a um dos profetas. Jesus muda a direção da pergunta e pergunta: mas vocês, discípulos, vocês que estão do meu lado, vocês que estão vendo coisas mais de perto, para vocês, quem eu sou? E aí, Cap? Quem é Jesus para você? Eu acredito que naquele momento houve um questionamento dentro dos discípulos. Puxa vida, é mesmo, quem ele é? Porque até então eles viram Jesus apaciguando o vento e a tempestade, eles olham uns para os outros assombrados e se perguntam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles têm esse questionamento. Aí Jesus ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Eles olham um para o outro. Eu não sei se eles ficam nervosos, ficam com medo, ficam com vergonha de falar. Mas Pedro ele é ousado. Tem crente ousado aqui nessa manhã ou não? Pedro ele é ousado, ele se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O que Jesus responde para ele? Disseste bem, Pedro.
Mas é o seguinte, não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que os revelou. Então, saber quem Ele é de uma maneira intelectual, muitas das vezes nós sabemos. Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Todos nós sabemos de uma maneira intelectual. Mas a revelação da palavra e a certeza daquilo que Ele é, e quanto à sua essência, o próprio Cristo revelou, dizendo que é só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ministrou o coração de Pedro, e Pedro identificou que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Então aquela ideia de eu sei que Ele é, mas já teve o contato real, o Espírito Santo já o apresentou para você como Ele é? Talvez nós sabemos só de uma maneira intelectual, porque os pastores falam na igreja que é, então eu acredito que Ele é. Porque eu já ouvi vários vídeos no YouTube, já vi debate, e todo mundo está falando que Ele é o Filho de Deus, mas foi o Espírito Santo que te revelou no teu particular ou não? Porque Pedro e os outros 11, todos passaram pelas mesmas experiências, mas o Espírito Santo revelou a Pedro. Então saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus é importante para a nossa caminhada cristã. Então uma proposta de João nesse evangelho é mostrar Jesus como Filho de Deus, para que nós creiamos. Não é só saber, é crer. Quando nós cremos, é diferente do que saber. Saber até o ímpio sabe. Saber até as outras pessoas que não servem a Deus sabe. Agora, crer nele como Filho de Deus é diferente. E Jesus Cristo falou: eu vim para os meus, mas os meus não creram em mim. Mas todos os quantos creram, quem creram? Deus deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã, irmão? Irmão, não é você crê em Jesus como Filho de Deus, você também se transforma no Filho de Deus. Você tem direito como filho. Então João ele vem com essa proposta para que nós creiamos. E para que a gente creia nele, João ele vai introduzir o seu evangelho, o evangelho de Cristo, melhor dizendo, dentro da sua ótica, diferente dos outros evangelhos. Mateus e Lucas, ele vai ditar a genealogia de Jesus. João não. João ele já vai dizer que no princípio ele era o verbo, ele era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diferente do Lucas, que linka o Jesus no Adão, e o Mateus vai linkar ele a Abraão. Mas Jesus vai falar, não, ele tem e ele é Deus. Tudo que existe, que você está vendo no mundo visível e no mundo invisível, foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então é tudo sobre ele, é sobre Jesus. E para provar isso aí, ele vai dizer os 7 sinais, para revelar, né? Porque João ele não fala milagres, ele fala sinais. Diferente dos outros evangelhos também, João, ele não vai escancarar muitos milagres, ele só vai nominar 7 sinais, 7 milagres. Não que Jesus fez poucos milagres, mas João se atentou somente a 7. É tanto que no seu mesmo evangelho, no capítulo 21, no verso de número 25, João vai dizer que se a gente pegasse todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, nenhum livro, irmão, todos os livros da história da humanidade, não caberia tanta coisa que Jesus fez. Porque o hebreu diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez no antigo, fez no novo e está fazendo hoje milagre. Então o milagre não parou, está acontecendo dia após dia. Então se a gente for escrever tudo aquilo que Jesus fez, João vai dizer, não caberia nos livros. As páginas dos pergaminhos não suportaria tanta escritura, irmão. Então João ele vai escrever somente 7 para mostrar e revelar que Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a natureza, ele é Senhor sobre as doenças, ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tem também o 7 Eu Sou, que é a nossa série, onde nós estamos trabalhando esses 7 domingos. E o 7 Eu Sou, o poder, Jesus mostra nos milagres, sim ou não? Agora, no 7 Eu Sou, ele vai mostrar a sua identidade. Ele vai revelar quem ele é. Então, você vai ver ele dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo,
eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E quando ele usa essa expressão eu sou, ele está se referindo lá ao Êxodo, quando Moisés, Deus vai mandar Moisés para falar em nome dele, ele fala, mas Senhor, eu vou no nome de quem? Que quando me perguntarem, eu vou falar que eu estou sendo no nome de quem? Deus falou para ele, fala que o grande eu sou o que sou, que está te enviando. Então quando Jesus usa a expressão eu sou, ele automaticamente está falando, eu sou semelhante a ele, a minha natureza é a mesma dele, eu sou Deus, eu sou Senhor, sobre tudo e sobre todos. Jesus não é o Filho de Deus? Então nós começamos a trabalhar os 7 eu sou. O pastor já ministrou aqui sobre a luz do mundo. O Antônio semana passada ministrou sobre eu sou o pão da vida. E hoje nós falaremos sobre Jesus dizendo eu sou a porta. Amém? Para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, eu sou a porta, a gente precisa voltar no capítulo 9, entender o contexto que está acontecendo. No capítulo 9, Jesus ele observa e vê um cego de nascença. Os discípulos perguntam para Jesus, por que ele está assim? Porque eles tinham a ideia, na cultura, na tradição, se uma pessoa está passando por uma enfermidade é por causa do pecado. Então eles perguntam a Jesus, por que ele está assim? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? O que Jesus respondeu? Não foi ele e nem os pais, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém ou não amém, irmão? Seu problema é para a glória de Deus. Sua adversidade é para a glória de Deus. Suas impossibilidades é para a glória de Deus. Foi o mesmo que aconteceu com Lázaro. É tudo para a glória de Deus. Então está aquele rapaz cego de nascença. E Jesus fala, essa enfermidade é para a glória de Deus. Jesus chega no camarada, faz um ato ilícito, cospe do chão, faz um luto, faz uma massinha, durepox, passa no zoinho do rapaz, vai lá e lava no tanque de Siloé. O rapaz foi. Diz a palavra que quando ele foi e se lava no tanque de Siloé, a partir daquele momento os olhos do rapaz se abriram. E ele começou a enxergar, porque Jesus faz ou não faz milagre, irmão? Ele é todo poderoso, irmão. Os olhos do rapaz se abriram. Agora ele volta todo alegre, todo eufórico, e as pessoas com a qual estavam acostumadas a ver ele na desgraça, observam e falam, cara, será que é ele mesmo? Porque ele é cego de nascença, sim ou não? Ou seja, ninguém, irmão, viu aquele homem enxergando. Agora aquele homem, ele volta para o lugar da vergonha dele, mas ele volta enxergando. Porque Deus faz a gente voltar no lugar da nossa vergonha para nos restaurar, amém? Você crê ou não crê? No lugar onde falaram mal de você, Deus vai voltar com você enxergando, com o milagre acontecendo. Não para que você fique todo inchado, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque não é sobre o meu ego, é sobre a glória para ele. Amém ou não amém? Aí eles voltam, eles observam e falam, cara, será que é ele mesmo? Fala, é ele. O outro olhou e falou, não é ele não é possível. Ele falou, não, é eu mesmo. Vocês estão duvidando que sou eu. Aí leva um rapaz para o templo, para os religiosos. Porque o que dava trabalho para Jesus não era o pecador, era o religioso. Amém ou não amém? É claro que o religioso também é pecador, irmão. Todos os pecados e instituições estão da glória de Deus. Mas o que mais dava trabalho para Jesus eram os religiosos, porque eles não enxergavam que realmente eram pecadores. E eles levam o rapaz, o ex-cego, para o templo e eles começam a questionar. Por que eles começam a questionar? Porque quando Jesus o curou, era no sábado. E todos nós sabemos que o judeu até hoje eles guardam o sábado, não pode trabalhar no sábado. E na mente deles o que Jesus fez foi um trabalho, então não pode, como pode? Jesus está transgredindo a lei. E eles olham para o rapaz e falam, quem foi que te curou? Eu não sei quem foi, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aí eles falaram, esse cara é pecador, como pode esse cara fazer isso? É sábado, todos os argumentos dele para dizer que Jesus é pecador. O cego fala, cara, eu não sei se ele é pecador não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu enxergo. Como assim, cara? Me conta mais sobre o que aconteceu, eu quero saber, fala os detalhes. Aí ele fala, para que você quer saber os detalhes? Para que você quer saber os detalhes? Você está querendo seguir ele agora? Apenas em venda, irmão, do religioso.
eu jamais vou seguir esse Jesus, sai pra lá. Porque para eles, os religiosos, seguir a Jesus era uma ofensa, porque na cabeça deles Jesus era um herege da lei. Então eles falam, jamais, você está doido, é você que segue ele. Só que ele falou, cara, eu acho que não é ele, chama os pais dele, chamaram os pais. Perguntou, esse menino era seu filho? Falou, é. E ele era cego? Era. O que aconteceu? Eu não sei, pergunta para ele, ele já é de maior, ele sabe responder por si mesmo, porque eles estavam com medo dos judeus. Então ele fala, cara, ele já é de maior, pergunta para ele, se está falando que aconteceu, aconteceu, é com ele. Porque quem tem que contar o testemunho é quem viveu um milagre, irmão. A gente não pode falar, não, que aconteceu um milagre na vida do outro, não, que é pro outro, não, o testemunho que tem que contar é com quem aconteceu. Se Deus te livrou, é você que tem que contar, não é o outro. Falou, pergunta pro rapaz, aconteceu com ele, ele tem que responder, ele já é de maior. E ele falou, cara, foi Jesus que me curou. Eles expulsam o rapaz do templo, só que algo acontece, porque a palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. O poder de Jesus Cristo, ele é poderoso. João vai dizer que em meio a todo aquele alvoroço, houve uma divisão. Isso é milagre, irmão. É poder de Deus isso aqui. Porque a máfia dos fariseus e dos saduceus, elas se uniam para debater contra Jesus. Então eles estavam unidos com o propósito de difamar Jesus e falar mal de Jesus. Mas o crente que viveu o extraordinário de Deus, irmão, ele tem poder em Jesus Cristo para desfazer as obras de Satanás. E o cego, irmão, sem nenhuma teologia, né? Ele não veio aqui aprender sobre os 7 pecados capitais, ele não veio aprender sobre os 7 eu sou, mas ele viveu um milagre. E o milagre por si só, a experiência por si só, glorificando a Jesus, ela é poderosa, irmão. E a prova vai dizer que a vida daquele rapaz dentro do templo causou divisão. Uns ficou para lá e outros acompanharam o cego. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com ele. E essa galera saiu com o cego, foi embora. Jesus ficou sabendo que o cego foi expulso do templo. O que ele fez? Ele foi lá conversar com o rapaz. Quando Jesus ele está conversando com o rapaz, Jesus perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? A pergunta que eu fiz para você, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele respondeu, mas quem é ele? Olha só, irmão, experimentou o milagre, experimentou a bênção, fez um alvoroço no templo e nem sabia quem era Jesus, olha só. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus respondeu, você já tem um visto, é ele que está falando com você. Ai, irmão. Irmão, você está vendo que privilégio desse rapaz, irmão? A gente não teve. Ele era cego de nascença, nunca tinha chegado. Qual foi a primeira pessoa que ele chegou na sua frente? Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos furadas. Jesus falou, ele que está falando com você, automaticamente ele se prostra e adora Jesus. Aí Jesus, no verso 39 do capítulo 9, Jesus vai dizer, eu vim a esse mundo para trazer juízo, ou para trazer julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem, não enxerguem, ou se tornem cegos. Aí os fariseus que acompanhou o ex-cego, o que eles fizeram? Ele olha para Jesus e faz uma pergunta, Jesus, por acaso esses cegos aí que o senhor está falando, é nós aqui, é a nossa cúpula? Jesus perguntou, Jesus respondeu, melhor dizendo, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas como agora vocês dizem que não são, o pecado de vocês permanece. Aí Jesus começa o capítulo 10. Vamos lá, verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E quando leva para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Cadê os crentes que conhecem a voz do Senhor, irmão?
mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O primeiro sintoma de quem é ovelha de Jesus: não segue estranho. Viu coisa estranha, opa, isso aí não é a voz do meu pastor não. Mas a aparência é, mas a voz não é. Como que ela identifica pelo pastor? É pelo cajado? Não, é pela voz. É pela estética? Não, é pela voz. Nós somos tentados a dizer é de Deus, pela estética, né? Se tivesse um pregador bonitão assim, grandão assim, terno e gravata, terno brilhando assim, um girassol aqui, sapato de 3 cores assim, bicudo pra cima, muitos olhariam e falavam, é de Deus, é profético, é forte. Mas como tem um baixinho esquisitinho aqui, tem muitos questionando, será que é Deus mesmo? Irmão, não avalie pela estética, avalie pela voz, e a voz é Jesus Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. Então, por mais bonito que o pregador seja, se o conteúdo que ele está pregando não é cristocêntrico e não é na palavra de Deus, vai embora, irmão, fica não, vai embora. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor. Amém? Verso de número 6. Jesus disse essa parábola, mas eles, os religiosos, não entenderam o que ele falava. Jesus completou dizendo, verso 7, em verdade lhes digo, eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não ouviram. Aí veio o nosso verso 9 que a gente leu, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus ele está usando uma figura do campo. Nossa foto está fácil aí, Bia? Põe para nós. Dá para ver daí, irmão? Mais ou menos, né? Por causa das luzes. Apaga aí, Rafa, vê se despiora um pouco. Aí piorou mais um tiquinho. Dá para ver daí, irmão? Aqui, olha, nós temos 2 fotos. Conversei com meu amigo ChatGPT. Falei, ChatGPT, monta uma foto do aprisco para mim mostrar para a igreja. Aí ele montou, ó. Antigamente havia 2 tipos de aprisco, irmão. Esse primeiro de cima é o aprisco do campo. Ele normalmente é feito em círculo. E ele não tem porta em si. Ele fica no meio do campo. Ele é um pouco menor, esse aprisco do campo. E ele não tem porta. Normalmente, a porta é o próprio pastor. Ele se deita numa abertura que tem, que é só uma abertura, não tem outra. Ele se deita sobre aquele lugar, controlando o acesso de entrada e de saída. Bem? No segundo aprisco, esse aqui já é um aprisco dentro da cidade. Esse aprisco dentro da cidade, ele já é um pouquinho mais completo e um pouco maior. E nesse aprisco, cabe ovelhas de outros pastos, não só de um pasto. Vários pastores passam e deixam o seu rebanho ali, dentro daquele aprisco. E esse aprisco normalmente é feito de maneira quadrada, como você está vendo embaixo. E tem uma porta de madeira lá. Só que nesse, quem fica na porta não é o pastor, é o porteiro, tomando conta do aprisco geral. Quando chega pela manhã, ali tem vários pastos, vários rebanhos. Mas quando chega pela manhã, o pastor vai na porta desse aprisco da cidade, embora tenha outros rebanhos. Quando o pastor chega na porta, ele chama a ovelha pelo nome. Giovana, a ovelha. Né. Poderia ser N pastores, porque não era só um rebanho que está ali. Mas quando a voz do pastor sai, a ovelha, ela entende a voz do pastor e sai para encontrar com o seu pastor. Porque assim com Jesus,
Existem vários rebanhos, mas nós entendemos a voz do nosso pastor, que é Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Não vou falar muito sobre o pastor que é a Vânia, semana que vem, né? Vamos focar na porta. E Jesus, olha só a figura que Jesus está trazendo. No verso de número 1, ele vai dizer do aprisco, onde vai ter um porteiro. Só que o porteiro, ele é só alguém que vigia. O porteiro, ele é só alguém que está na porta para olhar se entra o salteador. Ele não é alguém que cuida de ovelhas. Ele é só alguém que está ali a trabalho. E ele está a trabalho não somente de um pastor, mas de outros pastores. O cuidado com a ovelha é responsabilidade de quem? Do pastor. Porque nós aqui estamos, eu aqui agora, eu estou sendo um porteiro para você. Porque eu estou pregando para você, para que não entre no salteador e roube a palavra do Senhor de você. Porque o próprio Jesus vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o dono da igreja não é nós, irmão. Não é o pastor Ivanildo, não é o Clóvis, não é o Luiz, não é o Fábio, não é o Danilo, não é nenhum pastor, não é o Edir Macedo, não é o Valdomiro Santiago, não é Hernandia Lopes. Ninguém é dono da igreja. A igreja ela é do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o bom pastor e é ele que toma conta das ovelhas. Agora a nossa responsabilidade quanto ministro é só ficar olhando e ministrando para você, para que os ladrões não apareçam e te roubem do aprisco. Agora, Jesus vem dizer, além dele ser o pastor, Jesus vai falar, eu sou a porta também. Como é que é, Jesus? O senhor é pastor e porta ao mesmo tempo? Isso agora está confundindo a gente. Jesus, o que é que o senhor decide aí, Jesus? Pelo amor de Deus. O senhor é porta ou o senhor é pastor? Agora, Jesus, quando ele fala eu sou porta, ele já está trazendo a figura do aprisco do campo. Porque no aprisco do campo não tem porta de madeira. Quem controla o acesso de entrada e de saída é o próprio pastor. Porque não adianta, irmão, falar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta ter testemunho lindo e maravilhoso, não adianta dizer, já fui traficante, matei 5, já fui preso no Carandiru, quase morri, tive eletrospirose, pirauburia, é um testemunho tão bonito, irmão, mas se não passar pela porta, irmão, não vai para o céu. E o próprio Jesus Cristo falou que a porta ela é estreita. E Jesus Cristo falou, cara, aqueles que não entram pela porta é ladrão e salteador. O ladrão e o salteador, muitas das vezes, nos nossos púlpitos, vai ter uma palavra bem melhor do que essa que você está ouvindo. Tenho certeza, irmão. Eu queria ser igual a ele, sabia? Queria. Tem gente que já morreu, foi para o céu, foi para o inferno, viu tanta coisa, irmão. Viu anjo, querubim, serafim, tomou tiro e não morreu, né? A gente pega uma gripe, né, pastor? Fica 3 dias de cama e fala, meu Deus, 3 dias de cama numa gripe, o cara tomou um tiro e não morreu, infeliz. Então eles vão dizer, o ladrão e o salteador, eles vão ter recurso para te lubrificar. A estética visível, né, no mundo estético do Instagram, onde tudo é imagem, onde tudo é estereotipo, tudo é externo, a gente não sabe o que realmente é verdade, né? Os homens que tiram aquelas fotos bonitas, com o dedo assim apontando assim, ó, fala, eita, é fogo aquele cara, gente, meu Deus do céu, vou para aquela igreja, né? A gente vê aquele grupo de louvor, né, Edvânia? O pessoal tudo, aquela estética toda, e a gente fala, por que aqui na minha igreja os músicos é assim tão simples? Porque Deus age na simplicidade, irmão, né? O gramado do outro é sempre mais verde do que o nosso. E às vezes nós acabamos, por questão de olhar o aprisco alheio como ovelhas e achar que o gramado do outro aprisco é mais verde do que o meu, a gente negligencia o alimento que está aqui no nosso aprisco para tentar, meu Deus do céu, quando eu vou comer aquela grama verde do outro aprisco?
Irmão, por mais bonito que o aprisco seja, se Jesus não é a porta e Jesus não é o pastor, aquele lugar é extremamente perigoso. Vai embora, não fica ali. Estava comentando com o Fábio esses dias. Vi o pastor Rodrigo Sueiro ministrando e ele disse o seguinte: um cardiologista, irmão, se ele for te operar e ele errar, o máximo que ele vai fazer é te matar. É o máximo que ele vai fazer, é te matar. Mas nós aqui, ó, que estamos aqui ministrando a palavra de Deus, se a gente errar, a gente pode te matar por toda a eternidade. Então aqui você tem pessoas, irmão, que se dedicam às escrituras. Tem obreiros que oram, que buscam para trazer um alimento para você. A gente se preocupa muito. Tem vezes que a gente nem dorme, irmão, preocupado, meu Deus do céu, aquela mensagem ainda não está pronta. Quando é que, meu Deus, o Senhor vai revelar o escondido dessa palavra? A gente se preocupa, irmão. Mas tem muitos não. Muitos que estão requentados, copiado, cópia, não se debruça para ler, não pesquisa. Não, vai assim mesmo, Deus vai falar assim na hora, não é assim não, irmão. Né? Quem gosta de miojo aqui? Pode falar, irmão, não vou te criticar não, pode falar, eu gosto de miojo, Cup Noodles. Gosta? É o jeito mais fácil de você comer picanha, irmão, é comprar um miojo de picanha, pronto. Miojo ele é bom à primeira instância? Ele é, mas faz mal. Mas ele é bom à primeira instância. E o preparo dele, ó, rápido e fácil. Não é igual o ovo, né? A gente vai lá, só joga assim, joga o salzinho, virou, tá pronto. Mas aquela costela saborosa, gostosa, cheia de proteína, irmão. Dá um trabalho fazer, não dá? Mas depois que tá pronto, a coisa mais gostosa de comer, irmão. Irmão, nós não podemos se contentar com miojo espiritual não, irmão. Nosso pastor, ele tem comida boa e comida saudável para dar pra gente. Tudo bem, você está na pressa? Não estou com muito tempo, vou comer o miojo aqui. Beleza, mas não pode ser seu alimento todo dia, senão você vai morrer. É legal, né? Você vai numa vigília, recebe o poder, você vai ali, recebe uma saudação, isso é legal, mas você não pode sobreviver disso, faz mal. Um fast food, beleza, é legal, no final de semana, mas todo dia comer hambúrguer, irmão, vigia. Então Jesus, ele é a porta e nós precisamos entrar por ele. Amém ou não amém? Agora, quando Jesus ele está usando a expressão eu sou a porta, no grego, que é o idioma que o Novo Testamento foi escrito, foi o grego, ele está dizendo tirar. No hebraico, ele quer dizer a quarta letra do vogal hebraico. E tirar, ele quer dizer o quê? Acesso, passagem autorizada, transição ou limites de ambiente. Então Jesus, quando ele se coloca dizendo eu sou a porta, ele está dizendo eu sou o acesso à salvação. Quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo daqui você tem uma passagem autorizada para o céu. Quando ele disse eu sou a porta, ele está dizendo a partir de mim você tem uma transição. Antes de mim era morte, inferno. A partir de mim é vida e vida eterna e vida em abundância. Ele mesmo falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo eu sou o limite do ambiente. É até mim. Chegou em mim, daqui é perdição, daqui é salvação. Quando nós usamos a figura dizendo acessibilidade, é um tema muito comum na nossa sociedade hoje. Não sei se você percebeu, ali na entrada da nossa igreja, ela tem tipo uma rampinha, né? Em todos os lugares públicos, hoje em dia tem que ter rampa, tem que ter corrimão, tem que ter as faixas indicando, porque é um assunto muito falado, a questão da acessibilidade. Porque se vê um cadeirante aqui e não tem uma rampa, pode ser crente que for, irmão, cheio da unção, cheio do poder de Deus, se não tem uma rampa, o
governo vem e multa a gente. Porque nós não estamos nos enquadrando dentro dos padrões da acessibilidade. Porque o cadeirante, ele quer entrar, mas ele não consegue se não houver uma rampa. Por quê? Porque ele é impossibilitado. Então, quem tem que dar acessibilidade para ele não é ele mesmo, mas é o ambiente que tem que dar acessibilidade para ele. Tá pegando aí ou não? Posso parafrasear para nós hoje? Irmão, a gente não tem condição. Se não é Deus que desce e molda o ambiente para a gente de maneira nenhuma chegaria no céu, irmão. Sabe por quê? Porque a gente é manco, a gente é coxo, a gente não tem força nas nossas pernas para andar por nós mesmos. Se não é Jesus que desce e se coloca no lugar do acesso, irmão, a gente nunca chegaria até Deus. Olha o que Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso número 4 ao 6. Se alguém puder trazer mais água para mim. 1 Timóteo 4,6, Ana. Tá claro, irmão? Tá entendendo a mensagem ou não? Tá fazendo sentido? Dois, 4, 6. Capítulo 2. Olha lá, falando que o desejo de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Mais um, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. É algo tão básico para a gente, né? Tão simples, que a gente já está acostumado sobre isso aqui, né? A gente sabe. Quem sabe que Jesus é o único jeito de você ser salvo? Você sabe, irmão? Que não existe um outro atalho, não existe um outro caminho, não existe um outro acesso a Deus, ao céu, que não seja por Jesus. Para a gente está muito claro. Mas quando Jesus ele está falando essa questão de acessibilidade, ele está falando para religioso, ele está falando para fariseu. E na questão, antes de Jesus dizer isso, o debate era que os judeus, eles diziam, não, eu sirvo somente a Moisés, eu acredito no Moisés, porque o Moisés para mim foi uma benção, agora esse Jesus aí, para mim não serve. Então Jesus, ele vem mostrando, puxa vida, Moisés, ele teve o seu papel dentro da humanidade, foi muito importante para escrever a lei, mas Moisés por si mesmo não salva. Elias também foi bênção, representa os profetas, orou, fez fogo cair do céu, foi uma bênção, mas ele por si mesmo não salva. Até João Batista, onde o próprio Jesus Cristo testificou dele, dizendo que do ventre de mulher não houve profeta maior do que João Batista, o seu primo, que o batizou nas águas. Foi uma bênção, teve o seu papel, mas o João Batista também não salva. Mas vai dizendo, eu sou a porta, salvação é em mim. Tudo isso para, irmão, destruir as nossas perspectivas espirituais, os nossos desenhos espirituais, porque a gente tem os mapas mentais da nossa mente sobre o que é espiritualidade. Como eu acabei de falar, alguns assemelham, olha para o pregador e desenha um tipo de pregador, né? Se é aquele pregador que muda a voz, que tem gravata, é espiritual. Para uns é esse mapa mental de espiritualidade. Para outros é aquele que aponta o dedo e fala em língua estranha ou entrega uma profecia. Alguém tem esse mapa mental sobre alguém que é espiritual assim. E eu não estou dizendo que não seja, nem tenho autoridade para isso. Mas não dá para me limitar
limitar a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, limitar Jesus ao meu mapa mental de espiritualidade. Dizer que Jesus só habita nas paredes pretas ou nas paredes brancas. Dizer que Jesus só habita em tal lugares porque tal lugares são mais tradicionais, ou tal lugares são mais pentecostais. Tem gente que se desvia, irmão, só volta se for em perspectiva à igreja. Se for nessa igreja aqui, eu volto. Ou então você se converteu, foi a placa, você não se converteu para Jesus. Você não entrou pelo acesso que leva você para o céu. Você entrou para uma placa. Porque Jesus, eu vou dizer um negócio para você, eu sou muito sincero, Jesus não cabe dentro da capa, irmão. Não cabe. Jesus não cabe no templo de Salomão, por mais grande que ele seja. Jesus não cabe na igreja da parede preta, e nem da parede branca, nem na igreja do véu. Jesus é maior do que tudo isso. Mas ele cabe dentro do meu e do seu coração. Vai entender esse Jesus, irmão. O templo é enorme, catedral da fé. Jesus não cabe lá dentro. Mas coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Não habito no templo feito por mãos humanas, irmão, mas habito no coração contrito, quebrantado, arrependido. Então o que nós temos que fazer se Jesus é a porta? Quem chuta aí? Se Jesus é a porta, o que nós devemos fazer? Entrar, irmão. É ou não é? Você entrou na igreja hoje, você percebeu que tinha porta? Seja sincero. Você entrou, ficou, que legal que tem uma porta. Não, por quê? Porque ela estava aberta. Mas se ela tivesse fechado, você ia falar, esses obreiros ainda não abriu essa porta. Você ia criticar, eu tenho certeza. Talvez você não percebeu, porque Jesus ainda está acessível hoje. Mas a porta é feita para entrar, para dar acesso. Então, irmão, fique em Jesus, entre em Jesus, somente Jesus. Amém ou não amém? Segundo, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrará por mim, entrará e... Olá, o verso 9 do 10 de João. Até 2 horas da tarde eu termino, viu, irmão? Tá tranquilo. Sei que você... João 10, 9. Sei que você vai almoçar fora, vai passar lá na fazenda, no Canha de Ouro. Jesus, eu sou a porta. Quem entrará por mim será salvo. Então não existe outro meio de ser salvo. Estamos combinados nisso? Okay? Agora ele fala, entrará e... Ele que controla o acesso, porque ele é a porta. Agora fala muito na questão de liberdade em Jesus. Né? A gente fala, não, a gente tem que ir, porque senão Deus vai eu vou pagar o preço. Entrei e vou ficar aqui, ó. Não, Jesus, ele te dá liberdade. Ele mesmo falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então em Cristo eu sou livre. Até para dizer para ele, eu entrei, mas agora eu quero sair. Beleza? Apesar que eu acho uma falta de sanidade muito grande, irmão. Você entrar, conhecer Jesus, olhar para ele e falar, Jesus, foi legal, te conheci, provei e vi, mas agora eu quero ir embora. Achei legal não, senhor não. Vou viver minha vida agora por mim mesmo. É perigoso, mas tem doido que faz isso, irmão. Tem ou não tem? Talvez não de maneira consciente, mas talvez nas atitudes, que falam mais alto do que as palavras. E Jesus fala, entrará e sairá, você tem livre acesso. O pastor falou esses dias aqui, se quiser, se alguém quiser me seguir, da porta para dentro tem regras, da porta para dentro tem condições, mas se você quiser entrar, você não é obrigado. E se você entrou também e quiser sair, a porta está aberta, você é livre, porque o Filho veio para verdadeiramente nos livrar. Ele veio para nos livrar do poder da religiosidade, do poder do pecado e do poder da morte, irmão. Então você é livre. Lembra a figura do filho pródigo? A gente tem uma figura de 2 irmãos, onde um é um pouco mais ousado, ele olha para o pai e fala, pai, é o seguinte, já não dependo tanto do Senhor, agora já sou de maior, e eu quero a minha parte da herança, porque eu sou livre.
E livre dentro da minha liberdade, o que eu vou fazer? Eu vou agora ser independente. Dá minha parte da herança. O que o pai fez? Toma. E o menino foi. Foi viver a sua liberdade. E dentro da sua liberdade ele acabou sendo escravizado. Porque liberdade não é só fazer o que você quer, irmão. Liberdade é o pecado chegar e você ter autonomia para dizer eu não quero. Não é só fazer o que quer, mas é também não fazer o que você não quer. Liberdade é isso. E o rapaz, ele dentro da sua liberdade, ele se perdeu. Ele pegou o seu dinheiro e gastou. Porque pródigo quer dizer o filho gastão. Ele gastou tudo aquilo que ele tinha com as meretrizes e ficou na pior, desejando comer a comida dos porcos. Porque ele começou a trabalhar com porcos e a fome tomou conta dele. E lá no fundo do poço ele lembrou, caraca, na casa do meu pai, os empregados estão vivendo melhor do que eu, que sou filho. Olha só. E ele sai ao discurso. Pai, tem gente que sai, né? A melancolia, né? Ai, pequei, Jesus. Aí depois vai de novo, né? Mas volta. Jesus. E sai a melancolia diante de Jesus. E Jesus olha para nós e fala, eu sei que você vai fazer de novo. Já tô sabendo, já. Ele ensaia, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus escravos. Ele ensaia o discurso e ele vai, Marcelinho, para casa. Da palavra de Deus que quando Jesus contando a parábola, dizendo que quando o pai avista o menino de longe, o pai sai da sua casa, agarra o menino, dá um abraço no menino, recebe o menino de braços abertos, restaura o menino, coloca roupa nova, sandália nos pés, anel no dedo, restaura a honra do menino, manda matar um cabrito, coisa que crente gosta, churrasco, faz um churrasco maravilhoso e celebra. Aí lá tem um outro filho olhando toda aquela cena e olha assim, o que está acontecendo aí? Não, seu irmão voltou, tá sabendo não? Seu irmão voltou para casa, todo arrebentado, seu pai foi lá, deu banho no menino, colocou roupa, anel no dedo, sandália nos pés, e tá lá celebrando, matou um cabrito e tá lá, todo mundo dançando na festa, só você tá aí. Tá fazendo o quê, cara? Eu tava lá plantando, sei lá, fazendo alguma coisa, tava ocupado. E o rapaz, ele fica bravo, ele fica arretado, como diz os nordestinos, fica arretado. Pai, qual o motivo de sua raiva, cara? Ô pai, é o seguinte, estou te servindo há muito tempo, trabalhando para o senhor. O senhor nunca matou um cabritinho para mim. Agora esse meu irmão aí, esse gastão, esse fujão aí, foi, gastou, pegou o dinheiro dele, gastou, e o senhor vai lá e pega o cabrito e mata para ele. O que o pai respondeu para o menino? Filho, o que é meu é seu. Está entendendo o tipo de prisão, irmão? A prisão faz eu no ativismo não perceber aquilo que é valioso para mim. Ele estava no lugar certo, do lado do pai, no ativismo, trabalhando para o pai, mas não entendeu que o que o pai tinha era dele. Você entendeu, irmão, que é seu por herança já? O ativismo tem cegado nós. Porque se o que o pai tem é meu, eu tenho liberdade nele de pegar o cabrito e falar, vou chamar meus amigos e vou celebrar. E vou celebrar na presença do pai. Não vou esperar um outro chegar na minha frente e fazer uma festa e eu ficar com raiva dele. Porque se aquele camarada dele é alguém que tem um senso de sentimento grande em si, ele nunca olharia para o cabrito, irmão. Ele olharia para o irmão dele, que também é sangue do sangue dele. Mas o ativismo o cegou, a religiosidade o cegou, e ele não percebeu aquilo que era mais importante. Cara, eu estou no lugar certo, eu tenho um pai que é bondoso, tenho um pai que ele é amoroso, eu vou ficar aqui, vou ficar perto desse pai, irmão. Gálatas 5:1. Vou fechar a Bíblia para você pensar que eu vou acabar. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na onde? Na onde, irmão? Estão comigo? Vamos lá. Perde não.
permaneçam firmes para a qual Cristo nos, e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. O que estava em xeque aqui? Era que o povo lá em Gálatas, eles estavam tentando voltar às velhas práticas dos rituais judaicos. Estavam dizendo que a circuncisão era importante para se ter um relacionamento saudável com Deus. E Paulo, ele vem trazendo a perspectiva da questão da liberdade, porque não é sobre ritual, é sobre contato direto com o Pai, porque foi para isso que Cristo nos libertou, irmão, para que nós tenhamos acesso livre ao trono da graça. Porque não é mais sobre o ritual, é sobre a nossa relação com o Pai. E o povo naquela igreja estava dizendo que é mais crente quem faz a circuncisão, em detrimento dos que não eram circuncidados. Não, isso aí não é tão santo também não. Não circuncidou, né? Aí Paulo fala: não deixa da liberdade que Cristo nos chamou. Você é livre. Você quer circuncidar, fica à vontade, é você. Mas se não quer também, não julgue o outro que não quer, irmão. Não é porque se a gente entende a liberdade, a gente para de entrar em pautas que muitas das vezes não agrega no reino nem na nossa vida espiritual, irmão. Né? Porque, irmão, fazer isso é pecado, irmão, fazer aquilo é pecado. Irmão, você é livre, cara. Mas sabe, todas as coisas nos pedirão conta, mas você é livre. Cristo te chamou para a liberdade. Eu posso beber? Bebe, irmão, a boca é sua. Mas tem consequência, irmão. Você é livre. Você acha que os pastores vão ficar te olhando assim? Vai beber não, vai beber não, vai beber não. Você é livre, cara. O que não pode fazer? Se você quiser beber, você vai beber. Não pode falar para você não beber que você vai beber. Ouvir música secular é pecado, irmão. Cristo chamou para a liberdade, irmão. Você é livre, você quer ouvir? Ouve, mas isso não vai muitas das vezes edificar a sua alma. Porque não é sobre métodos, é sobre a salvação em Cristo Jesus. E a partir de Jesus eu tenho tudo isso como perda. Eu entrei pela porta que é Jesus. E a partir de Jesus, irmão, eu começo, ele é a régua. Eu começo a medir se isso aqui faz sentido para mim, não faz. Se está fazendo para você, irmão, tudo bem, mas para o outro não está fazendo, tudo bem também. Nós somos livres. Então não saiamos da liberdade. Jesus nos chamou para a liberdade, para entrar e sair. Terceiro, para acabar: e encontrará pastagem. Jesus é um Deus que nos chama, sim ou não? E quem nos chama, nos justifica. Quem nos chama, nos sustenta. Quem nos chama, nos alimenta. Ele não é um Deus que nos chama e nos deixa órfão, não. Nós adquirimos com Ele um Pai. E o Pai, Ele cuida. O Pai, Ele educa. O Pai, Ele sustenta. Mesmo que o filho não mereça, mas o Pai vai lá e Ele sustenta. É, Natan? O pai não olha pro filho e fala: esse menino merece, vou dar comida pra ele. Não, o pai fala: vou dar comida pra ele. Você entrou pela porta, irmão, você é filho de Deus. Deus é o seu pai. Então não acredite em você que Deus vai te abençoar porque você é bonzinho, porque você não é filho rebelde, porque às vezes nós somos. Alguns é rebeldes numa área, tem outros, mas todos nós somos rebeldes. Somente nós, que às vezes achamos: não, estou crescendo, já sou adolescente. Eu tenho 2 já que está entrando na pré-adolescência, irmão. Então eu sei como que é. Eles já pensam que sabem um pouquinho mais do que os menorzinhos. Então eles são um pouquinho mais rebeldes. Então talvez você está falando: já estou bom, já estou crente, já estou santo, já estou crescendo. Deus fala: te dá um castigozinho, porque o pai corrige o filho que ama, sim ou não? Senão ele não é pai, né? Ele é só um animador de plateia. Amém, pais? Mães? Amém ou não amém? É legal a gente ter uma amizade com os nossos filhos, conversar com eles, mas nós somos pais, somos mães. Nosso papel é educar e direcionar. Hora de ser amigo, ouvir as frustrações deles, é bom,
mas também o papel de corrigir é nosso. Não dá para terceirizar para o Estado. O Estado ele não vai educar na palavra. Amém ou não amém? O Estado vai ensinar o seu filho coisas que você não vai gostar. Então a responsabilidade é nossa, como pai, como mãe e como cristão também. Fecha essa aspa aí. Deus ele é o nosso pai, irmão. Ele nos sustenta dia após dia. Eu sei que tem dias que são piores. Parece que ele não está sustentando. A gente olha, Jesus, só ovo. Hoje é ovo. Mas tem proteína, o ovo está te fazendo forte. Não é sobre comida, você entendeu, né? Às vezes tem pouco, mas é o que você precisa. Davi escreveu no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Se coloque de pé, vamos orar.